A análise técnica pode ser definida como análise gráfica do comportamento do preço em relação ao seu tempo, em que nós analisamos o peso de uma evidência técnica para tomar uma decisão do mercado de compra ou de venda. No caso, então, toda ferramenta técnica utilizada por um analista para tomar uma decisão de compra ou de venda é nada mais, nada menos do que uma evidência técnica. Porém, uma coisa muito importante a ser dita é que se uma evidência técnica for mal analisada, infelizmente a sua operação também não será bem sucedida. Pensando exatamente nessa dificuldade que muitos analistas têm no mercado financeiro, trouxe aqui para vocês um vídeo tutorial de como fazer uma análise básica de um ativo financeiro em um gráfico técnico. Para você que é novo aqui no canal, eu me chamo Orlando, esse aqui é o meu canal Barba Trader, em que eu falo sobre várias coisas da nossa vida financeira. E dito isso, vamos para a vinheta e depois para mais um vídeo de análise técnica aqui no canal. Bem, então indo aqui direto ao ponto. Qual é o melhor jeito para analisar um ativo financeiro pela análise técnica? Primeiro que não existe um passo a passo, um modelo ou até mesmo um setup perfeito para que você possa analisar um ativo. Isso pode variar de pessoa para pessoa. Porém, uma coisa importante a ser dita é que a maioria das pessoas não analisam corretamente os ativos que elas possuem porque elas não têm uma boa compreensão da ordem hierárquica existente entre os assuntos que envolvem a análise técnica. Opa, então peraí, existe uma ordem hierárquica de importância nesses assuntos? Existe sim, e é exatamente isso que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo. A primeira e mais relevante e importante informação que você pode extrair de um gráfico técnico sempre será o Price Action. É simples, é só você olhar o gráfico técnico e perceber se o ativo está subindo ou caindo. Se ele estiver subindo com um comportamento de preço ascendente, então para esse tempo gráfico que você estiver analisando, você pode afirmar que esse ativo está em tendência de alta. E essa mesma lógica também serve para quando você perceber que o mercado está em baixa, ou seja, com a formação técnica de topos e fundos descendentes. E essa informação é muito relevante, porque ela revela os comportamentos de otimismo e também de pessimismo no mercado, bem como ela também nos mostra as fases de altas e as fases de baixa que o ativo se encontra. E isso com toda certeza nos ajuda a seguir um princípio técnico fundamental da análise técnica. Sempre tente evitar estar posicionado contra a tendência. Se você é um investidor iniciante no mercado que já perdeu um bom dinheiro na análise técnica, você já deve ter percebido que em várias ocasiões no qual você perdeu dinheiro no mercado, você claramente se posicionou contra a tendência de um movimento que estava acontecendo no mercado. E sendo assim, você aprendeu da pior maneira possível a importância desse princípio técnico. Mas enfim, por isso que é muito importante para você analisar o comportamento do preço. E a principal referência que nós temos para isso é justamente a teoria de Dow, que diz que o Price Action determina a tendência. É exatamente por isso que eu, em todos os meus vídeos de análise aqui no canal, sempre começo analisando o comportamento do preço. Sempre é importante perceber qual o Price Action no tempo gráfico em que você estiver analisando um ativo. E ainda falando sobre esse primeiro passo importante do Price Action, também é de essencial importância que você também analise os movimentos proporcionais do mercado. Aprenda a usar Fibonacci e também aprenda a contar e utilizar as ondas de Elliott. E eu garanto, pessoal, sim, eu garanto que vocês vão conseguir melhorar de forma exponencial as suas operações. Isso porque esses movimentos se repetem em todos os tempos gráficos de todos os ativos financeiros do mundo. E para aqueles que quiserem uma referência para a compreensão desses movimentos, a grande referência está nesse livro aqui. E eu inclusive recomendo bastante a sua leitura. E finalizando a parte que envolve o estudo do Price Action, você também deve observar a formação de padrões de suportes e resistências, traçando essas linhas nas regiões em que você perceba que existiu no passado uma grande concentração de oferta ou de demanda para o ativo, bem como você também deverá observar a formação técnica de figuras gráficas, um ombro cabeça ombro, um topo duplo, um fundo duplo, uma bandeira e entre outras figuras. Com isso, você tendo esses conhecimentos, você terá um bom domínio no passo de analisar
analisar o price action do seu ativo financeiro. Agora indo para o segundo passo, e é exatamente aqui nesse segundo passo que nós devemos acrescentar indicadores e osciladores técnicos. E sim, para você que não sabia, indicadores ou osciladores técnicos não são as principais fontes de informações dos preços para entradas de compras ou de vendas no gráfico técnico. O preço e o seu comportamento é quem mandam no jogo, e só depois deles que você poderá analisar outras ferramentas da análise técnica. Inclusive, vou começar citando aqui o indicador técnico mais importante de todos e que infelizmente quase ninguém usa: o volume de negociações. Sim, pessoal, se vocês também não sabiam disso, o volume é o principal indicador técnico que você deve ter em seu gráfico técnico. E a justificativa que nós temos também para isso está na teoria de Dow, no qual diz que o volume sempre deve acompanhar e confirmar as tendências do mercado, e a sua divergência técnica em relação ao preço indicaria fraqueza técnica do movimento, podendo indicar assim uma possível reversão no seu comportamento. A discussão que envolve quais seriam os indicadores técnicos mais importantes depois do volume é bastante ampla, e eu não irei discutir aqui com vocês qual seria uma classificação de indicadores após o volume de negociações. E um motivo importante que também justificaria isso é que existem milhares de indicadores técnicos, e eu não quero que esse vídeo tenha 1 hora de duração. Porém, mesmo assim, vou citar para vocês alguns indicadores técnicos bem importantes, como por exemplo o RSI e o estocástico, em que eu utilizo bastante aqui nas minhas análises, o OBV, o ADX, Momentum, médias móveis simples, médias móveis exponenciais e entre outros. Enfim, como eu falei anteriormente, existe uma infinidade de ferramentas técnicas que estudam o passado dos preços que você pode utilizar em suas análises. E antes que alguém venha me perguntar qual seria o indicador perfeito ou melhor, esse indicador perfeito ou melhor não existe para o mercado. Você sempre terá que estudar o gráfico técnico e identificar qual seria o melhor para a sua estratégia naquele ativo que você estiver analisando. E exatamente essa sua atitude é exatamente o nosso terceiro passo. Sempre realize um backtest. Por experiência própria, eu digo a vocês, pessoal, não adianta você encher o gráfico técnico de indicador se você não sabe nem se algum deles de fato funcionou no passado. Então, sempre que alguém te sugerir um setup ou um indicador, faça um backtest nos ativos que você costuma investir, para que você perceba se de fato esse setup funciona antes de você entrar alavancado até o talo quando ele apontar algum sinal de compra ou de venda. A análise técnica é, acima de tudo, um estudo do gráfico técnico. Então, estude o gráfico, os indicadores, os movimentos do mercado, encontre padrões e forme uma opinião de compra ou de venda. Sempre se lembre que o que funciona para um ativo pode não funcionar para outro, e até mesmo o que funciona em um tempo gráfico pode não funcionar para outro. Então sempre realize um backtest e sempre estude o comportamento dos indicadores no gráfico técnico, e com toda certeza o seu desempenho vai melhorar bastante. E bem, pessoal, esse era o vídeo que eu queria passar para vocês hoje. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, deixe também o seu like e um comentário sobre o vídeo, e até a próxima.